A idade chega para todos. Óbvio que o meu se adiantou, né? Óbvio. Vamos deixar o pessoal entrando ali na live. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então acalmando nossos corações. Vamos fechando os nossos olhos. Elevando os nossos pensamentos. Em direção aos nossos benfeitores, aos bons espíritos que aqui estão, nos envolvendo nessa energia de paz, de calma, nessa luz violeta, transmutando os nossos pensamentos, nossa energia, para que possamos nos fortalecer, enfrentar as nossas dificuldades com força e fé. Vamos fazer uma oração para iniciar então os trabalhos de hoje, para iniciar nossa reflexão e que juntos nesse momento possamos emanar luz, oração para nossa querida amiga Adelaide, nossa irmã que partiu ontem para o mundo espiritual, que ela possa receber todo esse amor nessa oração. Emanamos também para todos os enfermos dos hospitais que passam pela prova na carne, né? Que passam por essas enfermidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O reino, o poder e a glória, tudo sempre. Que assim seja, glória a Deus. Bom, hoje a gente vai falar sobre compaixão. Essa virtude tão esquecida, abandonada por nós. A doutrina espírita, ela nos convida constantemente a exercitarmos a compaixão, a misericórdia, a piedade, virtudes cristãs fundamentais, especialmente no mundo, né, gente como o nosso ainda, marcada por tantas dores, das nossas provas, das nossas expiações, sobretudo nesse planeta em transição, que traz esses momentos desafiadores, momento que acontecem grandes mudanças, levam muitas pessoas à desesperança, ao pessimismo, à amargura, à tristeza diante desses desafios, né, que ainda vemos na nossa vida e no mundo, né, ultimamente que a gente tem vendo muita tristeza, né? Como a gente precisa da compaixão. A compaixão, ela suaviza, balsamiza os corações, traz alento, traz esperança, traz o bom ânimo aos que caminham conosco. Aprendemos também que devemos ter empatia com o nosso semelhante, principalmente diz respeito ao sofrimento alheio, moral e material. Assim como ter piedade do que o semelhante vem passando,
e, quando possível, ter esse movimento de auxiliar de alguma forma, moralmente ou materialmente. Ter essa sensibilidade de, acima de tudo, respeitar o sentimento do próximo. Algo que atualmente a gente vê muito desrespeito, principalmente na internet. A gente observa que não tem. As pessoas estão assim de uma forma automática, a gente nem sabe o que aconteceu lá do outro lado. A gente não tem esse sentimento de compaixão pelo outro. Só julgamos sem entender. Colocar-se no lugar da outra pessoa e imaginar aquilo pelo que ela está passando e, principalmente, agir em ajudar. A compaixão, a solidariedade andam juntas e propõem uma transformação no olhar diante da vida e, por consequências, influenciam no bem-estar social como um todo, né? A compaixão nos leva à ação. Não se trata de sentir pena, né, gente? Dó. Mas sim de mostrar o respeito e tomar alguma atitude para amenizar aquilo que o outro está sentindo. É exatamente aí que está o teu poder, o meu poder, o nosso poder, no desejo de querer ajudar pura e simplesmente para fazer o bem. Vocês sabem que quando a gente está aí procurando os temas vêm e parece que é automático as coisas aparecerem na nossa frente. Coincidentemente, me apareceu uma historinha muito legal, que vale a pena contar. João é o cara da historinha, mas a historinha, vou roubar uma historinha aqui do João, e é muito lindinha. E diz a história de um juiz desembargador que ele resolveu contar histórias para crianças em hospitais, como voluntário de uma associação. O juiz desembargador teve que superar a si mesmo. No dia escolhido, no seu turno, na ala de queimados de um grande hospital de São Paulo. Ele colocou seu nariz de palhaço, seu avental colorido e foi enfrentar essa forte visão das crianças queimadas em tratamento. É um grande choque para nós, né? Muitas vezes, ver essas crianças. Mas aos poucos ele foi se soltando. Sabia que a sua maneira de exercitar a compaixão ali era dar alegria a quem estava mergulhado nesse sofrimento. O que ele não podia, naquele momento, é sentir dó ou pena. Por isso, riu e arrancou vários sorrisos com a sua história, com as histórias que ele contou. Foi um verdadeiro sucesso. Quando ele estava saindo, acabou a história, então ele sentiu que um puxãozinho aqui embaixo no avental dele. Isso é uma história real. E aí era um menino de 5 anos, com o rosto todo envolto de bandagens e esparadrapo. Só aparecendo o olhinho. O garoto fez um sinal para ele abaixar que ele queria falar. E ele falou bem baixinho no ouvido do juiz: tio, pode não parecer, mas eu estou sorrindo. Eu estou rindo das suas histórias. Então, aí não tem jeito, né, gente? Algo se desmancha dentro do nosso coração. Ele se torna mais denro, mais terno, né? Mais ternura. Perde aquela carapaça habitual da dureza. Como não preenchê-lo de amor por aquela criança vivendo naquelas condições difíceis? Como não ter a compaixão daquela criança que estava até feliz?
no momento das histórias, mas e nós? O sentimento da compaixão é mesmo um transbordamento amoroso. Como as lágrimas que rolam pelos olhos quando a gente vê essa situação. Por causa dessa emoção, ela transborda diretamente do coração. Essa é a compaixão. Só que em direção a todos, ao mundo, a todos que sofrem. Compaixão é amor, sim. Mas uma espécie particular de amor que pode ser vivenciado de diversas maneiras. Eu não estou falando aqui que hoje, amanhã, a gente tem que fazer coisas miraculosas para a gente ter essa experiência, esse exercício de compaixão. Não. A gente pode exercitar das pequenas coisas. Na nossa casa, começando no nosso lar, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Podemos passar por cenas como essa da história, pessoas que trabalham em hospitais sabem, enfermeiros. Ou podemos exercitar a compaixão pela paciência, pela tolerância, por estar perto, muitas vezes em silêncio. Podemos começar com uma simples conversa também. Aqui na Conversa Fraterna, a gente recebe muitas pessoas com diversos problemas, diversas aflições. E muitas vezes tudo que a pessoa precisa é dividir aquilo com alguém. Suas angústias, ou apenas desabafar, ter com quem conversar. Talvez, claro, não conseguiríamos resolver, mas dar uma palavra amiga, um direcionamento, calma que vai dar tudo certo, se acalma que as coisas vão melhorar. Confia. Uma palavra amiga. Dando aquele suporte emocional, né, que a pessoa precisa no momento, principalmente para quem está doente, enfermo, em tratamento. Nesses casos, ser compassivo é entender que é possível sofrer com o outro, mas sem discriminação e julgamento. A compaixão requer empatia com a dor do outro e nos faz desejar amenizar esse sofrimento. E são pequenos gestos que fazem toda a diferença, inclusive na recuperação da pessoa. Sem compaixão não há caridade, assim já dizia Caibar no livro O Espírito e a Verdade, no capítulo 96. A compaixão é um caminho para a caridade, um meio com o qual a caridade passará. Assim também traz esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, vale a pena a leitura, item 17. O Espírito Miguel traz a seguinte mensagem: a compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixais que vossos corações se enterneça ante os obstáculos da miséria e do sofrimento de vossos semelhantes. Ou seja, diante das dores que vemos no mundo, deixe que elas cheguem ao teu coração. Não para te desanimar ou te desesperançar, mas para que esse coração tocado possa se erguer e se colocar a serviço do Consolador. É isso que Miguel quer dizer nessa parte. Ele ainda fala: vossas lágrimas são bálsamo que lhes derramai nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Ele quer dizer: que dinheiro, que conquista no mundo poderia
se equiparar à alegria de trazer de volta um sorriso num rosto sofrido, a esperança. O sorriso de uma mãe que não sabe mais a quem recorrer, onde buscar novamente aquele brilho no olhar de gratidão. Quanto isso vale no mundo? De ver um coração se erguer para a luta novamente, se erguer para a caminhada. Não há alegria maior. Né? Quem trabalha no espaço de desobsessão, a gente vê muito o trabalho da compaixão pelos nossos irmãos que ainda estão em sofrimento, muito sofrimento. Não só o encarnado, né? O desencarnado também está em muito sofrimento. E ele continua. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto porque nasce do lado da desgraça, né? Tem um certo amargor, porque nasce do lado do sofrimento de alguém. Mas não tendo o sabor acre, o amargor, dos gozos humanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A compaixão bem sentida é amor, o amor é devotamento, devotamento é ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação, ouvido, né, deixar de si, né, para auxiliar. Devotamento é ouvido de si mesmo, e esse ouvido é essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o nosso Mestre, Divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Assim a gente entende melhor, né, esse vínculo entre compaixão, caridade e amor. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo, o orgulho, aquele que dispõe vossa alma humilde, a beneficência e o amor do próximo, é a compaixão. Compaixão que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhe estender a mão para socorrê-lo e vos arrancar lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis em vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instante a existência alegre, a tua existência alegre. Teimei conservar-vos indiferentes quando puderes ser úteis. A tranquilidade comprada a custas de uma indiferença culposa é tranquila, é tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Ou seja, por um mundo ainda marcado por tanto individualismo, né, gente? Por essa visão de mundo que nos apresenta, né? Pensa em ti, pensa apenas no teu sucesso, na tua vida, no teu dinheiro. Compre, goze, aproveite a vida. A vida é uma só, né? Tem gente que fala muito isso. A vida é isso. Somos diariamente bombardeados, né, pelas essas sugestões do individualismo e a indiferença. A gente vê muito isso. Mas é um chamamento, né?
É um chamamento para a gente exercitar, como eu falei antes no início. Exercitar um pouquinho. Claro que a gente não vai ser mudar da água para o vinho, né? Em cada existência que a gente traz, a gente adquire um pouco as suas virtudes, né? Algumas virtudes, né? Então isso é uma conquista. Aos poucos a gente vai conquistando. Em um mundo tão conturbado, onde a sobrevivência material desvia o nosso olhar apenas para o nosso dia a dia, fazendo com que o nosso foco de atenção nunca esteja no semelhante, mas apenas nas nossas questões imediatas. Acaba, infelizmente, favorecendo um sentimento de egoísmo, que vai se acentuando devido às questões sociais pelas quais a gente está passando. Quão longe, no entanto, se acha a compaixão de causar o distúrbio e o aborrecimento de quem a receia, o egoísta. Sem dúvida, continua Miguel, o contato da desgraça de outrem a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação. Quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao aperto de uma mão amiga, cujo olhar úmido de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Você é o amparo, você é o consolador. E isso é maravilhoso, né? Isso não tem dinheiro que pague. Miguel, 1862. Mas a compaixão, né, gente, ela vai além também, né? Desse exercício com o outro. Vamos falar de uma coisa rapidinho, bem importante? Ela passa também pelo processo do autoconhecimento. É também preciso ser compassivo consigo mesmo. E como é difícil às vezes ser compassivo consigo. Perdoando as tuas próprias falhas, nossos erros, as nossas quedas, as nossas dificuldades. Cada um tem dentro de si a sua dificuldade. Somos exímios cobradores de nós mesmos. Nos culpamos muitas vezes, nos criticamos demasiadamente. Não podemos errar, não podemos perder. A gente vê muitas pessoas se culpando, às vezes ficam doentes, se culpam por não estar trabalhando, ficam se autocriticando porque nunca está bom. Não se dão esse direito também de ser mais compassivo consigo. Todo mundo pode errar, vamos trazer essa humanidade. Nós somos imperfeitos. E na conversa fraterna a gente vê muito isso, de não se aceitar. Aceitar que às vezes perdeu o emprego, aceitar que às vezes mudou a situação financeira. Isso acaba gerando muita ansiedade, depressão. E tudo porque a gente às vezes não aceita as nossas falhas, os nossos erros. Ter compaixão de si mesmo não nos torna mais fraco. Pelo contrário, nos fortalece. Porque se você aprender a se tratar com bondade, se você se perdoar, aprender a falar consigo mesmo, com carinho, a gente é capaz de lidar com as dificuldades, com a complexidade da nossa vida, de uma forma mais leve. Em vez de a gente se auto-julgar,
duramente, nos criticar, nos tratar com mais compreensão e compaixão. Aceitar as nossas imperfeições, reconhecer que todos nós somos humanos, passíveis de erro. É fundamental a gente ver que errou, que caiu e continuar, mudar. E cultivar esse autocuidado, cuidar de si, fazer pausas e tirar esses momentos de descanso. Eu vejo muitas, até clientes, não posso parar. Não posso parar, eu tenho que trabalhar, eu preciso ir lá, eu preciso cá, eu preciso fazer um monte de coisa. Hoje eu preciso ir para Joinville, meus clientes, preciso ir para Joinville, depois eu vou para não sei onde. E assim, ó, não pausa. Não acha que amanhã a gente pode nem estar aqui? Aí eu falei uma vez para o meu cliente, calma, mas tu não dá um tempo assim para tu descansar e ficar com a tua família? Não, eu tenho que ter dinheiro, então se o principal era o dinheiro. Aí esses tempos ele estava doente. E aqui, já me ligou, né? Ele estava doente. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que ficar 30 dias sem dirigir. Talvez isso é uma situação para que você aprenda, né? Que a vida é isso, essa pausa, esse descanso para nossa mente, para o nosso emocional. A vida não é só isso, né? Não é só o trabalho. A gente precisa nos autocuidar, né? Entender os nossos sentimentos, as nossas necessidades, sem julgamento. Lidar com o sofrimento de forma equilibrada, né? Que a gente acha, muitas pessoas acham que a gente, não, eu sou forte. Eu dou conta de tudo. Mas não se dá a chance de experimentar um descanso, experimentar coisas novas, porque a hora vai cair. E quando cai em depressão, ansiedade. Aí precisa trazer de volta aquele autocuidado, trazer espiritualidade para a vida dele, porque não está enxergando outra coisa, né? Quando se é compassivo consigo, pode-se então transbordar essa emoção para os outros. É mais fácil. Assumindo que as nossas ações positivas geram efeitos grandiosos na vida das pessoas. A compaixão deve ser direcionada para melhor, cada vez mais, servir com um sentimento norteador. Um grande benefício está no despertar do desejo de querer ajudar, transformar, seja para si mesmo ou para o próximo. Quando erramos, nosso primeiro impulso costuma ser de nos culpar excessivamente. E isso, gente, drena a nossa energia emocional, nos deixa mais vulnerável. E quando nos tratamos com mais compaixão, reduz o medo, né? O medo do fracasso, permitindo que a gente continue tentando, aprendendo, sem perder o tempo nos punindo. Aceitar que erramos e somos humanos. E podemos sofrer todas as dificuldades, que todo mundo tem as suas aflições. Que aceitamos e que aceitamos é procurar ajuda, porque muitas vezes não querem, não procuram ajuda. Isso é muito importante no nosso autocuidado. Compaixão, isso faz parte da nossa compaixão. Procurar ajuda. Que a gente sozinho às vezes não dá conta. Não é mesmo? E é isso, que possamos exercitar essa compaixão para nós, para o nosso próximo, que possamos olhar diferente, apesar de tanta coisa ruim que a gente vê, temos esperança de dias melhores e começa por nós, não é mesmo? Então eu vou ler uma cartinha, tenho várias coisas para ler, além da palestra.
Eu vou ler uma carta psicografada para fechar, aqui da Casa Irmãos de Luz, recebida 15 de fevereiro de 2020, que fala da compaixão. Tá vendo? Eu acho tudo referente à palestra. Filha do amor, semente que une, bálsamo que cura. Observamos nossos irmãos por diversas vezes e em momentos nos quais possamos, em primeiro impulso, sermos compelidos ao julgo severo por suas ações praticadas. Todavia, é sábio, irmãos, invocar a sua luz interior, o divino que vos habita, para o exercício da compreensão, da empatia, da tolerância. Esses degraus que se conectam à doçura dessa sublime vibração, chamada compaixão. Fonte divina que vós, encarnados e desencarnados, irão deleitar-se ao atravessá-la, contemplando a brandura dessa luz enriquecida de vossas essências, vossos espíritos. Usar da compaixão requer, acima de tudo, um olhar amplo, a busca de diferentes perspectivas em relação ao próximo, pois esse é um ser em movimento contínuo, em transição através da marcha do progresso. Apresenta-se agora como um conjunto pulsante de todas as experiências em que viveu e experimentou. Contudo, jamais o define como imutável. A compaixão, sabiamente aplicada, derruba as mais densas barreiras de uma mente ainda perdida na ausência de luz, que se traduz que lhe foi tolhido o bálsamo do amor. Amor, força suprema presente em todos os seres do universo. É como o sangue do Criador, que pulsa, que dá vida, que gera a consciência e torna um pequeno eu. Lembre-se sempre, irmãos, que o amor floresce em qualquer solo. Nada é capaz de detê-lo. Com amor, Espírito da Verdade, fevereiro de 2020. E com essa mensagem eu encerro hoje a nossa reflexão, que possamos realmente usar as palestras aqui, que nada mais são do que reflexões do nosso dia a dia. Possamos experimentar um pouquinho, né? Talvez vamos começar no nosso lar, que é primordial, ter essa compaixão dos nossos irmãos que ainda dormem, digamos assim, alguns ainda dormem, né? Que estão estagnados e que, de alguma forma, uma hora vão despertar. Então, que tenhamos compaixão de todos. Gratidão. Tem um recadinho também que não haverá estudo hoje, depois da palestra, né, porque a Lu precisou, ela está com muita dor nas costas e não conseguiu vir. Então, né, peço desculpa a todos, mas a gente não avisou antes, senão vocês não vinham na palestra. Prática de Andréia. E então, hoje a gente já vai começar os passes, mas então o estudo na próxima, então, tudo certo, tá bom, gente? Vamos fazer uma oração para encerrar os trabalhos de hoje. Que a gente possa voltar para os nossos lares melhores. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar. Abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra
suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa, irmãos de luz. Pai amado, assim seja feita em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada e iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.